Olá, amigos do Ibirajara. Estamos de novo juntos para estudar doutrina espírita. Obrigado pelo convite. Mais uma vez eu agradeço de coração o convite de vocês para que a gente possa compartilhar nesse ambiente da internet online um pouquinho do estudo sobre o Livro dos Espíritos. E desta vez eu fui premiado com um tema sensacional, que eu vou mostrar aqui para vocês nesse momento, um tema que eu vou compartilhar aqui a tela, se vocês me permitem. Agora sim, aí está. É a parte quarta, a quarta parte do Livro dos Espíritos, que fala das esperanças e consolações. Em especial, lá no capítulo 2, das penas e gozos futuros. Minha gente, até hoje, o que a gente percebe e vê aí pelas ruas, pelos curiosos sobre o mundo espiritual, a verdadeira vida, a vida espiritual, é exatamente sobre o que poderá acontecer com a gente quando desencarnar. O que nos espera no retorno à pátria espiritual? Ou se existe esse retorno, se existe céu, inferno, purgatório, o que é o umbral? Então, espíritas e não espíritas, espiritualistas ou não espiritualistas, até ateus e materialistas, de vez em quando pensam e param nessas questões que é inerente ao ser humano. E nós vamos estudar hoje, especificamente, as questões 960 até 962. Então, vamos começar. Vamos começar pela primeira pergunta que Kardec faz aos amigos espirituais sobre penas e gozos futuros, na questão 960, quando ele diz assim: de onde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos nas existências das penas e recompensas por vindouras? Responde os amigos espirituais. É sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade, trazido ao homem pelo espírito nele encarnado, porque sabei o bem, não é debalde, que uma voz interior vos fala e o vosso erro consiste em não lhes prestardes bastante atenção. Melhores vos tornaríeis se nisso pensasses. Pensasses bem e com frequência. Minha gente, desde que o homem é um homem e vive na face da terra, os seres que aqui habitam, até mesmo os mais brutalizados pela ignorância em eras, períodos passados, cultivavam alguma coisa que eles não sabiam definir corretamente, não compreendiam corretamente. Daí o deus do trovão, o deus do sol, o deus da chuva, o deus da lua. E sempre, conforme o homem foi evoluindo intelectualmente e até espiritualmente falando, essa crença foi se tornando um pouco mais sólida, porque a certeza de que alguém superior nos coordena, comanda o planejamento do universo, não só do planeta, mas do universo, é muito grande. E isso está naquela vozinha interior, como diz o Espírito de Verdade, que nos fala, que pede para que a gente preste atenção nisso. Então, sinceramente, na boa, até mesmo aqueles que se dizem ateus e que são agnósticos e que não acreditam em absolutamente nada, de vez em quando, lá no escurinho do quarto, quando a cabeça está lá no travesseiro, eles devem questionar alguma coisa em relação a isso. E então, esse pressentimento de algo que coordena, algo que nós não sabemos definir como grandioso e criador, sempre esteve dentro de nós, sempre esteve dentro da memória do espírito, para que nós refletíssemos sobre isso. Então, o amigo espiritual é muito claro ao dizer que sempre tivemos esse pressentimento da existência de algo maior, dessa realidade, né?
Sempre que a gente reencarna, a gente traz esse potencial conosco dentro do nosso espírito. Mas Kardec não ficou satisfeito com essa resposta. Aliás, Kardec é assim. Ele repete várias vezes a mesma questão, a mesma temática, para não deixar dúvidas. E ainda restava alguma dúvida em relação à pergunta 960. E aí ele faz a pergunta 961, que diz assim: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Conforme está aí nos quadrinhos que a gente colocou aqui à direita. E os espíritos foram muito inteligentes na resposta. A dúvida para os céticos. Céticos empedernidos. O temor nos culpados. E a esperança nos homens de bem. Então, sempre existe um sentimento que domina a gente, seja em um desses três aspectos que os amigos espirituais nos colocaram aqui. E a 962, fechando o circuito aí das penas e gozos futuros, ele pergunta o seguinte: como pode haver céticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Como eu falei, né? Desde que o homem e vive na face da terra, há sempre esse sentimento de algo espiritual, de algo que não se acaba, da imortalidade do espírito, mas de uma forma bem primitiva, bem pueril, sempre existiu na consciência do homem. E o espírito de verdade responde dessa maneira. Eles são em número menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida, somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões. Essa resposta aí dá para fazer uma palestra, um seminário de 3 horas sobre isso. Eu trago aqui a imagem de Tomé, que também duvidou da presença de Jesus, de ele estar ali materializado com as suas chagas, e Tomé teve que tocar em Jesus para ter certeza. A nossa fé será que é assim também? A nossa fé será que é igual a de Tomé? A gente tem que ver para crer? Pessoal, nesses anos, muitos anos de doutrina espírita, desde a minha mocidade lá na Casa Espírita Eurípides Barçanufo, me deparei com pessoas, várias, de várias idades, que diziam assim, dentro da Casa Espírita: olha, eu acredito nisso tudo aí, mas eu ia acreditar mais, veja bem, eu ia acreditar mais se o espírito aparecesse, se o espírito da minha mãe aparecesse aqui na minha frente e conversasse comigo. Cara, isso aí foi mais de uma vez que eu vi coisas semelhantes, né? Eles acreditam na imortalidade da alma? Acreditam. Acreditam na pluralidade das existências, dos mundos habitados? Acreditam em Deus? Acreditam. Mas a fé não é muito sólida. Não é muito sólida. Ele precisava ver para crer, tal qual Tomé. E esse exemplo de Tomé que aparece aí no Evangelho não é apenas um caso, uma ilustração é, literária no Evangelho, no Novo Testamento, não. É para trazer para nós a importância da nossa fé. Ainda somos céticos em algumas coisas. Por isso que nas vidas sucessivas, nas reencarnações sucessivas, em determinado momento da nossa existência, a dor aparece como um aviso, um alerta, para que possamos entender que algo maior está atrás daquilo tudo que nos preocupa e um chamamento, porque a dor é uma professora em forma de amor e de carinho para os seus eleitos. Já está lá no Evangelho, né? A dor é uma bênção aos seus eleitos. Então, não é qualquer um que sofre, é aquele que tem a necessidade de passar por essa prova e de ser
para ele um despertar, o despertar do espírito. Então, muitas vezes, eles acreditam, mas não querem externar essa certeza, porque no meio em que vivem, no meio acadêmico, no meio intelectual, dentro dos centros de ciência, poderão ser chamados de fracos. Então, eles guardam para si essa certeza, mas externamente se dizem ateus. Então, é aquela famosa frase que a gente conhece há muito tempo, né? Ateu, graças a Deus. Né? Mas ele guarda isso para ele. Ele sabe muito bem. Ele lê, ele é inteligente, pode ler tudo, compreende as coisas, mas não quer externar para não mostrar uma fragilidade científica dentro do seu pseudo-intelectualismo. Isso existe muito por aí. No meio acadêmico, então, chega a fazer a gente a ficar arrepiado com o que a gente ouve, com o que a gente vê. Bom, mas não vamos parar por aí, não. Vamos ver o que Kardec traz nos seus comentários sobre esse item, essa questão 962. Kardec faz um comentário que poderíamos fechar o estudo aqui, porque ele não deixa dúvida em relação à, à interpretação verdadeira das penas e gozos futuros. Diz Kardec assim: a responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Dizem-nos a razão e a justiça que, na partilha da felicidade a que todos aspiram, não podem estar confundidos os bons e os maus. Não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. Por isso que, pessoal, cá para nós, quando a gente estuda a, os mundos, né? Os mundos em que vários espíritos habitam, como essas ilustrações que a gente vê aí nas extremidades do nosso slide, mundos belos, de fraternidade, como está no lado esquerdo inferior, ou de trevas, como está no superior direito aqui. Quem vai para lá? Quem vai frequentar essa ambientação da erraticidade? Aqueles que trabalharam ou não trabalharam para alcançar o verdadeiro trabalho no bem ou para desenvolver esforços para se reinventar e se transformar, melhorar intimamente. E esse é o objetivo das reencarnações, para que a gente possa crescer, se melhorar, deixar de fazer aquilo que a gente fazia de errado antes. Reforma íntima, né? Como diz Emmanuel. Então, você vai para um lugar ou para o outro de acordo com aquilo que te apetece, com aquilo que você sempre desejou quando encarnado, né? Então, não é castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Mas você optou para ir para essa gravura da esquerda ou da direita de acordo com aquilo que você realizou em trabalho no bem, no esforço e na perseverança de também se modificar. E aí você vai para um ou para o outro. Mas Kardec continua. A ideia é que, mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria a seus olhos, nem duvidar de que recebam algum dia uma recompensa, o castigo outro, pelo bem ou pelo mal que tenham feito. Por isso é que o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. A justiça divina não vai fazer com que aquele que fez o mal tenha o mesmo merecimento ou a mesma recompensa, como Kardec diz aqui, para aquele que só trabalhou no bem. Seria uma injustiça tremenda. Então, isso não vai acontecer com a lei de Deus, que é imutável, não tal
como a lei dos homens, que são completamente transitórias, mutáveis, né? De acordo com a, os valores que a sociedade vai obtendo, vai crescendo com ela, as leis dos homens mudam constantemente, mas a lei de Deus não. Então, a ideia de que o bem e o mal, a erraticidade vai te dar um local como esse da direita, um umbral de trevas para aquele que fez o bem, não cabe na justiça divina. Não cabe. Deus é justo. Deus é justo. E assim, com esse comentário de Kardec, a gente pode ter também outras ideias referentes a isso, tal qual a do espírito Miramês. Então, sempre eu busco o apoio do Miramês, né, para que ele possa nos alertar naquele livro Filosofia Espírita. E Miramês faz o seguinte comentário, bem antenado com Kardec, né? bem, bem coerente com aquilo que os amigos espirituais nos disseram. E ele diz assim: espíritas, olha, o recado é para a gente. Espíritas, procurai plantar boa semente nas mentes humanas e em terra boa, para que elas cresçam e prosperem muito, que a colheita em vosso coração será com abundância. Trabalhando no bem comum, não precisareis pensar em penas, somente em recompensa, e recebereis a paz que ofertastes aos outros nos caminhos percorridos. Foi assim que a gente viu a história dos grandes ícones da humanidade, espíritos amigos, bondosos, cristãos, não só espíritas, que quando retornam à pátria espiritual, como eles são recebidos com carinho, com amor, uma reação de tudo aquilo que eles fizeram na Terra, que deixaram aqui. A literatura espírita está cheia de casos assim, em que descreve o retorno à pátria espiritual dos amigos que deixaram aqui muito carinho, muito conforto, muita caridade praticada. E Miramês continua: não podemos dizer que não conhecemos as leis, porque antes de tomar o primeiro corpo físico na Terra, somos instruídos teoricamente no mundo espiritual pelos agentes de Deus, que sabem das nossas necessidades. Todos temos pressentimento das verdades. Se a ela damos atenção, os caminhos melhoram. Se não, sofremos a lei de justiça que nos cobra, e a cobrança nos serve de lição para o futuro. Bem objetivo, Miramês. E é assim que acontece, pessoal. Quando estamos na erraticidade, fazendo o nosso planejamento reencarnatório, com a ajuda do nosso mentor amigo, nosso espírito guardião, a gente prepara uma vinda à Terra numa ambientação, às vezes, quase sempre, de provas e expiações, que é a característica desse planeta, e para também reverter aquilo que nós fizemos de errado no passado recente ou remoto. As dificuldades advirão, tudo dentro do nosso planejamento reencarnatório. Nada, perdão, nada diferente daquilo que nós planejamos. E Deus permite. Por quê? Porque nós já temos condições de suportar as provas que escolhemos. Se isso não fosse verdade, nós não a teríamos. Lembre que Jesus dizia que cada um carrega o fardo que pode suportar. Então, as provas que chegam até nós são provas facilmente administráveis, facilmente se tivermos a fé e a confiança em Deus. Se não tivermos, a dor vai ser ainda maior aí. E vocês sabem que a dor dói. Mas a dor pode se tornar uma professora se nós soubermos usá-la para a nossa melhoria íntima, essa melhora espiritual para a nossa reforma íntima. Aí não vai existir tanto choro e ranger de dente, como a gente vê por aí, se a nossa fé fosse robusta.
E ele diz aqui algo muito interessante. Miramês diz aqui coisas que a gente tem que refletir, né? Eh, Quando a gente planeja esse retorno à vida da Terra, com o corpo somático, esse nosso corpo, né? A gente está tentando aí passar por algumas provas, como eu falei antes, que vão descortinar um mundo muito melhor, muito mais belo, ao retornar à pátria espiritual. Quando a gente chega na verdadeira vida, na vida espiritual, nessa situação ainda de espírito mediano, a gente fica envergonhado. Por quê? Porque os espíritos superiores não muito mais do que a gente. Quando eu falo espíritos superiores, é um pouquinho mais do que a gente, né? Ele olha, não precisa nem ser superior, um pouquinho maior hierarquicamente do que a gente. Ele olha para o nosso perispírito e vê perfeitamente quem é o Marcos Júnior. E aí a gente fica envergonhado, não fica? Porque você não precisa falar nada. O teu perispírito revela para esses espíritos mais adiantados quem você é. Então não adianta mentir, dizer que fez isso, fez aquilo, que deixou de fazer isso, aquilo. Ele sabe quem é você olhando para o teu perispírito. A vergonha é tão grande que a gente pede para reencarnar o mais rápido possível e para tentar fazer as mil coisas que a gente não tem condições ainda de fazer, mas para tentar resgatar aquele passado delituoso. Claro que isso não vai acontecer. O teu anjo guardião, teu espírito amigo vai dizer: olha, bota o pé no freio aí, e você está colocando aí no teu planejamento reencarnatório, 10% que está aí é o que você vai fazer. Esquece os 90%, você não tem condições ainda disso. Por isso que a gente vai reencarnando, melhorando, mas reencarnando, com muitos erros ainda nas costas para serem trabalhados. Então, o Miramês nos dá aqui a receitinha de bolo, né? Que é através do trabalho no bem que a gente vai conseguir, aos pouquinhos, né? Crescer espiritualmente falando. E os caminhos só tendem a melhorar se assim o fizermos. Muito interessante essa passagem de Miramês. Bom, vamos fazer algumas reflexões, ainda temos uns 10 minutinhos, dá para fazer algumas reflexões sobre tudo isso que a gente falou. Vamos repetir até alguns conceitos. Por exemplo, o homem tem instintivamente horror ao nada, porque o nada não existe. Não foi isso que a gente falou logo no início? Até mesmo aquelas tribos indígenas, bem primitivas, né, já tinham conhecimento disso aí. E sempre nos perguntamos, sempre a gente se pergunta qual será dele após o instante fatal, qual será o destino do nosso espírito, qual será o destino do homem na Terra após o instante fatal. E aí nós vamos descobrir que a morte não existe. E como está lá no texto que Kardec trouxe, o sofrimento ainda vai ser maior, porque se por acaso ele pôs fim à sua vida para não sofrer, para não passar vergonha e cometeu o suicídio de forma voluntária, ao chegar à pátria espiritual, ele vai ver que o erro foi tremendo e as consequências dolorosas para o espírito que chega nesse estágio na erraticidade. Por isso que nós temos que orar muito pelos nossos irmãos suicidas. E nesse mês do Setembro Amarelo, temos que orar muito por todos aqueles que nós temos conhecimento, sejam familiares, amigos, companheiros de jornada, que nós sabemos que tiraram a sua vida de forma irrefletida e que hoje, com certeza, se arrependem num mundo muito triste em que estão vivendo, mas que em breve irão retornar para dar continuidade à sua trajetória de espírito imortal. Vamos orar muito por eles. A outra reflexão que eu trago para vocês é essa: crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. E é mesmo, não é verdade? Se você acredita em Deus, algo maior está por trás disso. Algo maior está atrás da verdadeira vida, que não é essa aqui da Terra.
O sentimento de uma existência melhor reside no fórum íntimo de todos os homens, e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. Deus não brinca, Deus não joga dados, não existe a sorte ou o azar. Se nós estamos nessa encarnação, no momento em que estamos vivenciando ela, é porque tem um motivo de ser. E se a prova bateu à nossa porta, é porque também tem uma finalidade muito importante para a nossa evolução. O outro seria isso. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas que ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida. Como nós vimos, as provas e expiações são testes, são fases da nossa existência para que possamos mostrar que vencemos aquela dificuldade do passado e que temos condições de caminhar para sermos espíritos de primeira ordem, espíritos felizes, espíritos crísticos, tal qual Jesus que esteve aqui na Terra. E se existe determinismo na doutrina espírita, um deles seria esse, que nós fomos criados para sermos espíritos felizes, espíritos crísticos. E chegaremos lá. A duração dos sofrimentos, isso é muito interessante. De vez em quando a gente ouve pessoas com dúvidas sobre isso. A duração dos sofrimentos do culpado baseia-se no tempo necessário para que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcional ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. Muito importante essa informação. A duração dos sofrimentos do culpado baseia-se no tempo necessário para que se melhore. Não existe uma ligação direta ou diretamente proporcional do período que ele fez o mal para o período que ele vai se recuperar. Não, isso aí não existe. Esse tipo de matemática não existe na lei divina. Você pode ter errado em muito, pode ter errado muito, mas se você, numa outra existência, pelo seu livre-arbítrio, vai optar pela estrada do bem, os teus momentos de sofrimento em relação ao resgate do passado serão mais curtos do que você imagina. Porque o amor vence tudo. O amor cobre tudo. E na literatura espírita, nos romances espíritas, temos vários exemplos sobre isso. Vários exemplos sobre isso. Um deles que eu até, se vocês me permitem, como uma indicação bibliográfica, de Jesus Gonçalves. Ele foi um grande ícone da história da humanidade, como Alarico, rei dos visigodos. Então, vale a pena ler a vida desse homem e como ele chegou a ser Jesus Gonçalves, descortinando um mundo de amor, de carinho para com Jesus e com aqueles rancenianos que até hoje ele doa todo o seu amor. 3 encarnações como ranceniano, só na terceira que ele descobriu Jesus. Então, esse slide aqui nos faz refletir muita coisa. A felicidade está no grau de purificação do espírito e no seu optar entre o bem e o mal, na sua opção, do seu livre-arbítrio. Aí você vai encurtar os momentos de sofrimento que você poderia vivenciar porque optou trabalhar no amor. A gente aprendeu com Jesus que o amor acoberta uma multidão de pecados. Então, não existe matemática para isso, não. Depende de cada um, de cada espírito, das suas boas ou más opções do seu livre-arbítrio. Bom, eu sei que o tempo já está chegando ao final, mas
tempo ainda dessa reflexão. As penas jamais poderão ser eternas, coisa que o bom senso e a razão repelem, pois uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, seria a negação da bondade de Deus. Então, não existe penas eternas, meus amigos. Não existe esse inferno em que você erra e nunca mais vai sair de lá, aprisionado no sofrimento eterno. Meu Deus, que pai é esse? Que Deus é esse que permite ao seu filho não ter uma oportunidade de resignação, de tentar compreender o amor, a vontade de trabalhar no bem, de se perdoar? Que pai é esse que não perdoa, que não traz a bondade no seu coração? Então, vocês podem repelir isso de forma imediata, de forma inconteste, porque não existe esse Deus que te castiga e que te martiriza de forma eterna. Poderá um dia implantar-se na Terra o reinado do bem? Claro que sim. O reinado no bem vai existir entre os espíritos que vêm habitar e que os bons predominarem, porque então farão com que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. E nós já estamos entrando num momento de regeneração, depois para um planeta ainda de felicidade. Repare bem, é um estágio de regeneração, ainda não é de felicidade. Ainda falta muito para que possamos chegar a um estágio de felicidade. Muito, muito mesmo. Porém, a gente sabe que a transição planetária está aí, a gente vai encarar com muito carinho, com muita esperança que possamos conseguir os nossos objetivos para dar continuidade. Quem sabe reencarnando ainda nesse planeta para que possamos chegar a esse estágio de felicidade. Num planeta de regeneração, o mal não acabou ainda. O mal vai existir, mas não esse mal que a gente vê hoje nas mídias, né, nos noticiários, naquela agressividade, naquela violência, através de guerras que matam os seus irmãos de maneira violenta e implacável. Isso talvez não vá mais continuar. As tentativas de assassinatos, de violência, com agressões matematicamente planejadas. Não, isso não vai mais continuar. Mas o mal ainda vai continuar, em outro estágio, até que cheguemos a um planeta de felicidade. Então, o paraíso, inferno e purgatório não podem existir. As penas e gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos, como nós vimos ontem. O inferno e o paraíso, assim, nada mais são do que simples alegorias que a gente vê lá no Evangelho. Os espíritos de uma mesma ordem reúnem-se por simpatia em vários estágios do mundo espiritual, em várias cidades espirituais. E o purgatório consiste nas provas da vida corporal. O inferno e o purgatório estão aqui na Terra, onde nós estamos passando por provas, dificuldades que a gente não pode nem imaginar. Quer dizer, e podemos sim, porque foram nós que solicitamos. Então, o céu e o inferno, o conceito de céu e de inferno, sofreu grande transformação com a chegada da doutrina espírita. Não se traduz mais por regiões circunscritas de beatífica felicidade ou de sofrimentos atrozes e eternos, como nós falamos. Aprendemos que céu e inferno, em essência, são um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um. Então, o inferno pode traduzir-se por uma vida de provações extremamente dolorosas, sim, em provas difíceis aqui na Terra, sim, com a incerteza de haver outra melhor. Portanto, a felicidade ou infelicidade após a desencarnação é inerente ao grau de aperfeiçoamento moral de cada espírito e também da categoria do mundo em que ele habita. No nosso caso, um mundo ainda de provas e expiações, migrando para a regeneração. E, finalmente, pessoal, a lei de causa e efeito existe para o nosso próprio bem. Não é castigo de Deus,
porque a lei faz com que a sua consciência cobre de você determinadas posturas dentro do seu planejamento reencarnatório. Portanto, as penas ou sofrimentos que cada um experimenta são dores morais e estão em relação com os atos praticados. Não existe recompensa ou sofrimento gratuito obtido sem mérito, mas sim a aplicação da lei de causa e efeito. É o efeito dominó, como está aqui à esquerda, ou então pela lei de Newton, a segunda lei de Newton, de ação e reação, onde nós temos sempre a oportunidade de vivenciar dentro das nossas escolhas de provas reencarnatórias. Meus amigos, o nosso tempo já está terminando. Agradeço imensamente a bondade de vocês de compartilhar esse estudo conosco e fico aguardando aí um novo convite para que a gente possa estar juntos mais uma vez nesta casa que aprendemos a amar com muito carinho, com muito amor, que é a casa de Ibirajara. Muita paz a todos.